Há momentos em que manter-se como está representa um risco maior do que enfrentar o esforço da transformação. E quando esse limite é reconhecido, silenciosamente, nasce um chamado interno, não para mudar de forma impulsiva, mas para reconstruir-se com consciência, firmeza e direção. O estoicismo nos lembra que mudar de verdade é abandonar o ruído, dissolver os excessos e reordenar a própria mente. Não há nova versão possível sem esse realinhamento interno. Criar um novo você não é um gesto simbólico. É uma ação contínua, deliberada, quase sempre invisível aos outros, mas profundamente perceptível para quem a pratica. Essa reconstrução exige mais do que boas intenções. Ela exige postura, clareza, capacidade de fazer o que é necessário, mesmo quando não há aplausos nem testemunhas. A melhor versão de si mesmo não surge de promessas externas, mas do compromisso íntimo com a excelência silenciosa. Hoje vamos refletir sobre 4 princípios estoicos que não apenas apontam esse caminho, mas o sustentam. E neste momento já te convido a declarar nos comentários com convicção e propósito: estou criando meu novo eu. Isso não é só uma frase, é um ponto de partida. Se este conteúdo ressoar com a sua busca por solidez, clareza e transformação real, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também está pronto para ir além. Agora vamos ao que importa. 1. Discipline suas emoções. Não seja um escravo do impulso. A mente indisciplinada é um terreno fértil para o caos, e nada revela mais esse descontrole interior do que a forma como alguém lida com as próprias emoções. Raiva, ansiedade, medo, frustração, todas essas reações não são o problema em si, mas sim o reflexo de uma estrutura interna mal cultivada, sem vigilância, sem direção, sem firmeza. Para os estoicos, a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em ser capaz de agir com sabedoria, mesmo quando tudo em volta convida à impulsividade. Ser livre, portanto, é ter domínio sobre si mesmo. E esse domínio não é conquistado em momentos de tranquilidade, mas nos instantes críticos, quando o sangue ferve, quando a ofensa chega, quando a expectativa frustra, quando o medo aperta o peito. Epicteto afirmava que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Isso significa que entre o estímulo e a resposta existe um intervalo, e nesse intervalo vive a nossa liberdade. É nesse espaço sutil que o indivíduo pode escolher não reagir como sempre reagiu. É ali que começa o novo você. A maioria das pessoas vive como se fosse uma extensão dos próprios sentimentos. Se estão com raiva, agem com raiva. Se estão ansiosas, tomam decisões precipitadas. Se estão inseguras, se retraem ou atacam. Vivem de forma reativa, como folhas ao vento, movidas pela força da emoção do momento. Mas o estoico enxerga a emoção como uma visita, não como um senhor. Ela chega, mas não comanda. É observada, não obedecida. Disciplinar as emoções, no entanto, não significa reprimi-las. Significa compreendê-las com lucidez, questioná-las com racionalidade e, acima de tudo, não deixar que determinem o curso da ação. Uma mente bem treinada não nega o que sente, mas escolhe como e quando agir, e se vale a pena agir. O impulso, por mais legítimo que pareça, é frequentemente um convite à fraqueza. Imagine alguém que, ao ser criticado, responde de imediato, com agressividade, apenas para se arrepender minutos depois. O que ele ganhou com isso? Nada além de mais conflito, mais desgaste, mais perda de energia. Agora imagine alguém que, ao ser criticado, respira, observa a emoção surgir e escolhe responder com sobriedade. Ou, em muitos casos, escolhe não responder. Isso é força, isso é maturidade emocional, isso é postura estoica. Essa disciplina emocional precisa ser cultivada diariamente nas pequenas interações. No trânsito, em conversas difíceis, na espera por resultados, na convivência com quem pensa diferente. Cada ocasião é um campo de treinamento. E quanto mais você treina, mais natural se torna essa contenção elegante, essa força silenciosa, essa superioridade que não se expressa em gritos, mas em autocontrole. Despertar sua melhor versão exige que você pare de justificar suas explosões, suas reações impulsivas, seus rompantes de raiva ou desânimo. Enquanto você se define pelas suas emoções, está preso. Enquanto se entrega a elas, está vulnerável. Mas quando você começa a observar seus estados internos, sem se identificar com eles, uma nova dimensão de poder se abre. Um poder que não depende do ambiente, nem do outro,
nem da circunstância, mas apenas de você. E é justamente isso que o novo você precisa cultivar: a capacidade de não ser arrastado pelo que sente, de continuar com clareza, mesmo quando o mundo grita, de manter sua integridade, mesmo quando tudo ao redor é provocação, de permanecer firme, mesmo quando por dentro tudo parece ruir. Essa firmeza, ao contrário do que muitos pensam, não é frieza, é maturidade, é inteligência emocional verdadeira. É o fruto de uma mente que aprendeu a se respeitar ao ponto de não mais se abandonar diante das tempestades internas. E quem domina as próprias emoções está pronto para dominar a própria vida. 2. Escolha o que vai tolerar. Corte o que enfraquece. Muito do que você se tornou hoje é fruto daquilo que você tolerou por tempo demais, aquilo que você deixou passar, as pessoas que você manteve por conveniência, as distrações que você normalizou, os hábitos pequenos, mas repetitivos, que foram se acumulando silenciosamente. A vida não é moldada apenas pelas grandes decisões, mas principalmente pelas permissões sutis que vamos concedendo ao longo do tempo, muitas vezes sem perceber. O estoico não se ilude com isso. Ele entende que cada concessão é uma semente, e uma semente, uma hora, cresce. Tolerar o que enfraquece é aceitar, aos poucos, a ruína da própria força. A curiosidade é que, em neurociência, já se sabe que o cérebro é moldado pela repetição. Não apenas pelo que você faz, mas também pelo que você tolera sem agir. Quando você convive com negatividade constante, ainda que não a reproduza, seu cérebro a assimila como algo normal. Ele começa a se adaptar neurologicamente àquele ambiente. O que era incômodo no início se torna parte do cenário. E o pior, você nem percebe que está se tornando igual àquilo que mais te drena. É por isso que a vigilância estoica começa pelas fronteiras. Marco Aurélio dizia que devemos proteger nossa mente com mais zelo do que protegemos nossos bens materiais. Porque uma mente contaminada não apenas perde o foco, ela se torna prisioneira do ambiente ao redor. Você precisa ser seletivo com suas conversas, com seus hábitos, com as vozes que escuta, os conteúdos que consome, os vínculos que mantém. Ser seletivo não é arrogância, é higiene mental, é respeito por si mesmo. Você não evolui num ambiente que te puxa constantemente para baixo. E aqui está um ponto essencial: cortar o que enfraquece exige coragem. Porque muitas vezes o que enfraquece é confortável, é antigo, é conhecido. São amizades de anos, rotinas automáticas, prazeres fáceis. Mas o conforto que não te fortalece está te enfraquecendo, ainda que lentamente. O novo você precisa reconhecer isso com clareza e agir, com discrição, mas com firmeza. Um dos maiores erros de quem busca crescimento é acreditar que só precisa adicionar coisas novas à vida. Novos hábitos, novas ideias, novos caminhos. Mas o primeiro passo real da transformação quase sempre está em remover, cortar excessos, eliminar ruídos, romper ciclos. E isso dói, não pela perda em si, mas porque desmascara o quanto estávamos apegados ao que nos prejudica. E atenção, você não precisa se tornar alguém radical que corta tudo e todos de forma impulsiva. Não é sobre isso. É sobre ter critério, saber dizer não com serenidade, escolher estar menos disponível, reorganizar suas prioridades, reeducar seu tempo, dar mais valor ao que constrói e menos ao que apenas preenche. Se você continua cercado de superficialidade, você será puxado para a superfície. Mas quando você começa a escolher com mais consciência o que entra na sua rotina, na sua mente, na sua vida, algo muda. Aos poucos, o barulho vai silenciando, a mente se alinha, as prioridades se reordenam, e com isso você se fortalece. É possível manter uma aparência de progresso enquanto internamente se está se deteriorando. Por isso, a força estoica não é medida pelo que se mostra, mas pelo que se sustenta. E para sustentar uma vida firme, você precisa blindar suas margens, porque é sempre nas margens que a fraqueza começa a infiltrar. Então observe com atenção. O que você tem tolerado por medo de parecer rude, por receio de ficar só, por comodismo? O que você mantém na sua vida apenas porque é mais fácil deixar como está? Crie o hábito de se perguntar: isso me fortalece ou me desgasta? Isso me leva para frente ou me ancora no mesmo lugar? A resposta, se for honesta, quase sempre mostrará o que precisa ser cortado. E cortar é um ato de respeito próprio. 3.
Abrace o incômodo da mudança. A dor é parte da evolução. É fácil desejar transformação. Difícil é suportar o processo. Toda mudança verdadeira incomoda. Não apenas porque nos tira do lugar, mas porque nos obriga a olhar de frente para quem somos e para quem ainda não conseguimos ser. Mudar é quase sempre um confronto silencioso entre o desejo de evoluir e o apego ao que nos mantinha confortáveis. E é por isso que muitos não avançam. Porque esperam se sentir prontos antes de agir, motivados antes de começar, seguros antes de sair do lugar. Mas o estoicismo ensina o oposto. Ele mostra que a firmeza se constrói no caminho, não antes dele. Certa vez, um homem decidiu mudar sua alimentação e iniciar uma rotina matinal de exercícios. Não por vaidade, mas porque se sentia fraco, desconectado, cansado de si mesmo. No primeiro dia, acordou cedo, mas o corpo doía. A mente resistia. O travesseiro parecia uma âncora. No segundo dia, tudo piorou. Nenhum resultado visível, o mesmo cansaço e uma voz interna insistindo. Por que está fazendo isso? Ele quase desistiu. Mas no terceiro dia, algo diferente aconteceu. Não foi o corpo que mudou, nem o espelho, nem os números da balança. O que mudou foi a relação com o desconforto. Pela primeira vez, ele percebeu que aquela dor, aquela resistência, aquele incômodo, não eram inimigos. Eram sinais de que algo dentro dele estava sendo reeducado. Algo estava sendo forçado a sair do padrão antigo. A transformação começou ali. O estoicismo jamais tratou o sofrimento como algo a ser buscado, mas também nunca o evitou. Para um estoico, dor é parte da lapidação. É como o atrito que afia a lâmina. Você não se torna mais firme fugindo do desconforto, mas atravessando-o com consciência. Marco Aurélio enfrentava guerras, doenças, perdas, e ainda assim escrevia para si mesmo todos os dias, lembrando que não há crescimento legítimo sem esforço consciente. Ele sabia que a alma não se fortalece onde tudo é fácil. O corpo não evolui no repouso, a mente não amadurece na ausência de frustração. Na vida real, isso se traduz em decisões simples, mas profundas. Continuar acordando cedo mesmo sem vontade. Permanecer calmo diante da crítica. Dizer não a prazeres fáceis. Persistir mesmo quando não há resultado. Estudar, praticar, refinar, dia após dia, sem aplausos, sem plateia. Isso é disciplina, isso é construção. E o mais curioso é que, com o tempo, o incômodo muda de lugar. O que antes era desconfortável passa a ser natural. A dor cede espaço à consistência. A resistência cede à clareza. O esforço inicial, que parecia absurdo, se torna parte da identidade. A transformação deixa de ser uma meta e passa a ser o estado natural de quem evolui. Mas esse ponto só é alcançado por quem suporta a travessia, por quem não se ilude com atalhos, por quem entende que o novo você só se torna real quando o antigo você começa a ser superado, dia após dia, escolha após escolha. Da próxima vez que o desconforto surgir, não fuja. Observe, acolha, use, transforme a dor em prática, a resistência em treino, a frustração em refinamento. Você não está sendo punido, está sendo preparado. E lembre-se, a borboleta só voa depois de passar pelo casulo, e o casulo não é confortável. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Não espere motivação. Confie na rotina. A maioria das pessoas se move quando sente vontade. Age quando o ânimo aparece. Começa quando algo a inspira. Mas quem depende da motivação como motor vive preso a um ciclo frágil, instável, imprevisível. Um dia avança. No outro, estagna. Torna-se escravo de seus próprios estados emocionais. O estoico rompe com esse padrão. Ele sabe que a constância vale mais do que o entusiasmo. Sabe que a vida bem vivida não é fruto de explosões de energia, mas da repetição silenciosa do que importa. Por isso, ele não espera estar disposto. Ele simplesmente faz. Há uma beleza silenciosa nos atos simples, repetidos todos os dias.
E quem aprende a enxergar valor na disciplina cotidiana passa a encontrar sentido mesmo nas ações mais rotineiras. Veja, por exemplo, o jardineiro que rega suas plantas todas as manhãs. Às vezes, o dia está cinzento. Às vezes, está com pressa. Às vezes, a água escorre pelo solo seco e nada parece acontecer. Nenhum broto, nenhuma cor, nenhuma resposta imediata. Mas ele continua. Porque sabe que o resultado não depende de um dia, mas de todos. E um dia, quase sem perceber, o verde rompe a terra. O caule se ergue. O jardim responde, não porque houve um esforço intenso num único momento, mas porque houve fidelidade à rotina. Assim é com o corpo, com a mente, com a alma. Você quer se tornar mais forte, mais centrado, mais sábio? Então comece hoje, mesmo que seja sem motivação alguma. Leia uma página. Caminhe por 20 minutos. Reflita por 5. Durma mais cedo. Acorde com propósito. Escolha um hábito que se alinhe com o tipo de pessoa que você deseja se tornar e mantenha-o. Não importa se está animado. Não importa se sente vontade. Apenas mantenha. Isso exige outro tipo de força. A força de continuar mesmo quando o mundo interno diz para parar. E essa é a força que realmente transforma. A motivação pode até acender o primeiro fósforo, mas é a rotina que mantém o fogo aceso. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, noite após noite, frases que soavam como lembretes, como âncoras. Ele não escrevia porque estava inspirado. Ele escrevia porque sabia que, sem esse ritual, sua mente se dispersaria. E uma mente dispersa é facilmente dominada pelo medo, pelo desejo, pelo orgulho. O novo você precisa dessa disciplina silenciosa, não de grandes promessas, mas de passos constantes. E não espere que os resultados venham rápido. O que se constrói com pressa se desfaz com facilidade, mas o que se cultiva lentamente, com atenção e firmeza, ganha raízes profundas. A rotina é o seu templo, e cada ação diária é um tijolo. Mesmo que pequena, mesmo que discreta, ela está sustentando algo maior, algo que só se revela com o tempo. E esse tempo vai passar, com ou sem constância. Cabe a você decidir o que estará sendo construído enquanto ele passa. Então, pare de esperar o momento certo. A motivação perfeita. O dia mais tranquilo. A fase ideal. Nada disso virá. O que virá, se você quiser, é uma rotina sólida, alinhada com quem você escolheu ser. E quando essa rotina se firmar, você perceberá algo surpreendente. A motivação que antes você esperava. Agora vem de dentro. Não mais como um impulso, mas como uma consequência. Porque a mente disciplinada começa a se sentir bem não quando evita o esforço, mas quando cumpre aquilo que prometeu a si mesma. E isso, por si só, é liberdade. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa mudar o suficiente para não continuar sendo quem tem te prendido até hoje. Escolha uma dessas práticas, só uma, e aplique com consistência. O resto virá com o tempo, com o silêncio, com a repetição. A filosofia estoica não é sobre parecer forte. É sobre se tornar forte, por dentro, na essência, longe dos olhos, perto da verdade. Se você chegou até aqui, comente "Eu fiquei até o final" nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e envie esse conteúdo para alguém que também esteja pronto para despertar. Nos vemos no próximo. Foco, razão, transformação. Até breve.